Seção 1. 15 de janeiro de 1981. 1.0 Ra. Eu sou Ra. Eu não falei através deste instrumento antes. Nós tivemos que esperar até que ela estivesse precisamente sintonizada, pois nós enviamos uma vibração de banda estreita. Nós o saudamos no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós estivemos observando seu grupo. Nós fomos chamados ao seu grupo, pois vocês têm uma necessidade pela diversidade de experiências em canalização que vão com uma mais intensa, ou como vocês poderiam chamar abordagem avançada ao sistema de estudo dos padrões de ilusão do seu corpo, sua mente e seu espírito, que vocês chamam de procurar a verdade. Nós esperamos oferecer a vocês um tipo de direcionamento diferente sobre a informação que é sempre a mesma e sempre será. A Confederação dos Planetas a serviço do Infinito Criador tem somente uma declaração importante. Essa declaração, meus amigos, como vocês sabem, é: todas as coisas, tudo da vida, toda a criação é parte de um pensamento original. Nós exercitaremos cada canal se formos capazes. A recepção de nossa frequência é uma capacidade mais avançada do que aquelas vibrações mais amplas, recebidas de outros membros, para um trabalho mais introdutório e intermediário. Deixe-nos por um momento analisar o pensamento. O que é, meus amigos, o pensamento? Quais pensamentos você teve hoje? Quais pensamentos foram parte do pensamento original hoje? Em quantos de seus pensamentos a criação habitou? O amor estava presente? E o serviço era gratuitamente ofertado? Você não é parte de um universo material. Vocês são partes de um pensamento. Vocês estão dançando em um salão no qual não existe matéria. Vocês são pensamentos dançantes. Vocês movem seus corpos, suas mentes e seus espíritos de forma excêntrica, pois vocês ainda não compreendem totalmente o conceito de que vocês são partes do pensamento original. Seção 1. Nós deveríamos agora transferir para um instrumento conhecido como dom. Eu sou Ra. Pausa de 2 minutos. Eu sou Ra. Eu estou novamente nesse instrumento. Nós estamos próximos de iniciarmos um contato, mas estamos tendo dificuldades penetrando uma certa tensão e distração mental que são, de certa forma, características deste canal. Nós iremos, portanto, descrever o tipo de vibração que está sendo enviada. O instrumento nos sentirá entrando no campo energético em um pequeno ângulo sobre a parte de trás do topo da cabeça, em uma área estreita, mas de forte intensidade. Nós não somos capazes de oferecer qualquer condicionamento devido a nossas limitações de transmissão. Portanto, se o instrumento puder sentir esse efeito particular, ele pode então falar nossos pensamentos enquanto eles chegam para ele. Nós iremos novamente tentar esse contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Este instrumento está resistindo o nosso contato. Entretanto, nós asseguramos que estamos satisfeitos que o contato com aquele conhecido como dom não é, no momento, preferível àquele instrumento. Nós iremos, entretanto, tentar com aquele conhecido como Leonar. Novamente nós alertamos ao instrumento que é uma comunicação de banda estreita, que é sentida como uma vibração entrando na aura. Nós iremos agora transferir este contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Eu sou Ra. Nós o saudamos uma vez mais no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós pedimos que sejam pacientes conosco, pois somos um canal difícil de receber. Entretanto, nós podemos talvez acrescentar algumas dimensões ao seu entendimento. Nesse momento, nós ficaríamos felizes por tentar falar sobre qualquer assunto ou pergunta que aquelas entidades no recinto possam fazer uso em potencial nesse requerimento. Questionador: parece que membros da Confederação têm um propósito específico. Isto é verdade com vocês, e caso positivo, qual é seu propósito? Ra. Eu sou Ra. Nós nos comunicamos agora. Nós também temos nosso lugar. Nós não somos aqueles do amor ou da luz. Nós somos aqueles que são da lei do Uno. Em nossa vibração, as polaridades são harmonizadas, as complexidades são simplificadas, e os paradoxos têm suas soluções. Nós somos um. Esta é nossa natureza e nosso propósito. Nós somos antigos sobre o seu planeta e já servimos, com vários graus de sucesso, na transmissão da lei do Uno, da unidade, da unicidade, a seus povos. Nós já andamos sobre sua terra. Nós vimos as faces de seus povos. Isto não acontece com muitas das entidades da Confederação. Nós descobrimos que não é eficaz. Entretanto, nós então sentimos a grande responsabilidade de termos a capacidade de remoção das distorções e dos poderes que foram dados pela lei do Uno.
Nós continuaremos nisto até que seu, digamos, ciclo, tenha apropriadamente terminado. Se não esse, então o próximo. Nós não somos uma parte do tempo, e portanto, somos capazes de estar com vocês em qualquer dos seus tempos. Isso te dá informações suficientes para, a partir delas, entender nosso propósito, meu irmão? Questionador: sim, dá. Obrigado. Nós apreciamos sua vibração. Mais alguma pergunta? 1.3 Questionador: eu já ouvi o nome Ra, em conexão com os egípcios. Vocês estão ligados àquele Ra de alguma forma? Eu sou Ra. Sim, a conexão é congruente. Podemos elucidar? 1.4 Questionador: por favor, sim. O que você não entendeu? 1.5 Questionador: você poderia me dar um pouco mais de detalhe a respeito de seu papel com os egípcios? Eu sou Ra. A identidade da vibração Ra é nossa identidade. Nós, como um grupo, ou você poderia chamar de complexo de memória social, fizemos contato com uma raça de seu tipo planetário, que vocês chamam de egípcia. Outros de nossa densidade fizeram contato, ao mesmo tempo, na América do Sul, e as então chamadas Cidades Perdidas, foram suas tentativas de contribuir com a lei do Uno. Seção 1. Nós falamos com alguém que escutou e entendeu, e estava em uma posição de decretar a lei do Uno. Entretanto, os padres e pessoas daquela era rapidamente distorceram nossa mensagem, roubando-a, poderíamos dizer, compaixão com a qual a unidade é formada por sua própria natureza. Já que ela contém tudo, não pode abominar nada. Quando não fomos mais capazes de ter canais apropriados, através dos quais enunciarmos a lei do Uno, nos removemos da então posição hipócrita que havíamos nos permitido nos colocar. E outros mitos, deveríamos dizer, outros entendimentos, tendo mais a ver com polaridade, e as coisas de seu complexo vibracional, novamente dominaram aquele complexo social em particular. Isto forma uma quantidade suficiente de informação, ou poderíamos falar mais? 1.6 Questionador: inaudível. Mais alguma questão? 1.7 Questionador: a pergunta foi perdida porque o questionador estava muito distante do gravador de fitas para ser gravado. Eu sou Ra. Considere, se desejar, que o universo é infinito. Isto ainda deve ser provado ou refutado, mas nós podemos garantir a vocês que não existe fim para os seus seres, seus entendimentos, o que vocês chamariam de jornada de busca, ou suas percepções da criação. Aquilo que é infinito não pode ser muitos, pois multiplicidade é um conceito finito. Para se ter infinito deve-se identificar ou definir esse infinito como unidade, do contrário, o termo não tem nenhuma referência ou significado. Em um Criador infinito existe apenas a unidade. Vocês já viram exemplos simples de unidade. Vocês já viram o prisma que mostra todas as cores a partir da luz do Sol. Este é um exemplo simplista de unidade. Na verdade, não existe certo ou errado. Não existe polaridade, pois tudo será, como vocês diriam, reconciliado em algum ponto de suas danças através do complexo mente-corpo, espírito com o qual vocês se divertem ou distorcendo de várias maneiras atualmente. Esta distorção não é de forma alguma necessária. É escolhida por cada um de vocês como uma alternativa ao entendimento da unidade completa de pensamento que une todas as coisas. Não estamos falando de entidades ou coisas similares. Seção 1. De alguma forma, vocês são todas as coisas, todos os seres, todas as emoções, todos os eventos, todas as situações. Vocês são unidade. Vocês são infinitos. Vocês são amor, luz, luz, amor. Vocês são. Esta é a lei do Uno. Podemos elucidar esta lei em maiores detalhes? 1.8 Questionador: inaudível. Existe mais alguma pergunta neste momento? 1.9 Questionador: você pode dizer qualquer coisa sobre as mudanças planetárias a caminho? Barulho no fundo. Eu sou Ra. Eu preferi esperar até que este instrumento tivesse novamente alcançado o devido estado de profundidade de concentração, ou objetividade, antes de falar. As mudanças são bem triviais. Nós não nos preocupamos com as condições que antecedem a colheita. 1.10 Questionador: outra pergunta. É possível criar qualquer aceleração de entendimento em outras entidades ou são todos os esforços do indivíduo em si mesmo para acelerar o entendimento? Em outras palavras, se o indivíduo tenta agir como um catalisador geral para aumentar a percepção da consciência planetária, ele está fazendo nada além de agir sobre si mesmo, ou é de fato possível, inaudível.
Eu sou Ra. Nós devemos responder sua pergunta em duas partes, ambas as quais são igualmente importantes. Primeiramente, você deve entender que a distinção entre você e os demais não é visível para nós. Nós não consideramos que exista uma separação entre os esforços para aumento de consciência da distorção, que você projeta como uma personalidade, e a distorção que você projeta como outra personalidade. Então, aprender é o mesmo que ensinar, a não ser que você não esteja ensinando o que está aprendendo. Nesse caso, você teria feito pouco ou nenhum bem a você ou a outrem. Este entendimento deve ser ponderado pelo seu complexo mente, corpo, espírito, já que é uma distorção que desempenha um papel em suas experiências neste centro. Seção 1. Para continuarmos com a segunda parte de nossa resposta, devemos declarar o nosso entendimento, limitado, no entanto, ele é. Consciência grupo-indivíduo é aquele estado de compartilhamento de entendimento com as outras distorções dos complexos mente, corpo, espírito, que estão dentro do alcance evidente do complexo mente, corpo, espírito individual ou de grupo. Portanto, nós estamos falando com vocês e aceitando tanto nossas distorções quanto suas próprias, de forma a elucidar as leis da criação, pois isto não é uma forma de comunicação ou um tipo de filosofia de fácil compreensão. Entretanto, nosso próprio ser é esperançosamente um exemplo comovente de ambas a necessidade e a quase desesperança de tentar ensinar. Cada um daqueles neste grupo está se esforçando para usar, digerir e diversificar a informação que nós estamos enviando a este instrumento, através dos canais do complexo mente-corpo, espírito sem distorção. Os poucos que vocês iluminarão por compartilhar sua luz, são uma razão muito mais que suficiente para o maior esforço possível. Servir a um é servir a todos. Portanto, nós oferecemos a questão de volta a você para declarar que, de fato, é a única atividade que vale a pena: aprender, ensinar ou ensinar, aprender. Não existe mais nada que possa ajudar a demonstrar o pensamento original, exceto seu próprio ser, e as distorções que vêm do ser inexplicável, inarticulado ou revestido em mistérios são muitas. Então, tentar discernir ou tecer seu caminho através de tantos complexos mente-corpo, espírito quanto possíveis entre seus povos no curso de seu ensinamento, é um esforço muito bom a ser feito. Nós não podemos falar mais valorosamente do seu desejo de servir. Podemos falar de qualquer outra forma sobre esse assunto? 1.11 Questionador. Você estará disponível para comunicação? Podemos chamar você no futuro? Eu sou Ra. Nós temos bom contato com este instrumento devido às suas recentes experiências com transe. Ele deverá ser capaz de comunicar nossos pensamentos em seu futuro. Entretanto, nós aconselhamos que tenham cuidado ao perturbar o canal por alguns momentos e façam uso do procedimento devido para ajudar este instrumento, que tem, até certo ponto, a necessidade de reentrar o complexo mente-corpo, espírito no qual o instrumento escolheu para a experiência de vida neste tempo, espaço. Você entende como nutrir este instrumento? 1.12 Questionador. Não. Você poderia explicar? Nós sugerimos primeiramente um breve período de silêncio. Então, a repetição do complexo vibratório de som do instrumento, em sua densidade, o que você chama de nome. Repita até que uma resposta seja obtida. Então, apoie as mãos na região do pescoço para que o instrumento possa recarregar suas baterias que não estão, devemos dizer, cheias da essência deste campo, em particular, nesse momento. E finalmente um copo d'água no qual o amor de todos os presentes foi depositado. Isto restituirá esta entidade, pois suas distorções contêm grande sensibilidade para com as vibrações de amor, e a água carregada irá confortá-la. Você entende? 1.13 Questionador. Não completamente. Eu sou Ra. Nós procuramos em sua mente para encontrar a vibração, Alak. É esta vibração em sua mente que contém a maior quantidade do que você chamaria de amor. Outros chamariam esta entidade de Kala. A energização da água é feita por aqueles presentes colocando suas mãos sobre o copo e visualizando o poder do amor entrando na água. Isto energizará aquele meio com essas vibrações. Este instrumento está, nesse momento, bem esgotado. Entretanto, seu coração é tal que ele continua aberto para nós como um canal. Esta é a razão pela qual nós gastamos tempo, espaço para explicar como as distorções do que vocês chamam de fadiga podem ser amenizadas. Sob nenhuma circunstância este instrumento deve ser tocado antes que ele tenha respondido ao seu nome. Eu não quero levar este instrumento além de suas capacidades de energia física. Ela está ficando baixa. Portanto, eu devo deixar este instrumento.
Eu os deixo na glória e na paz da unidade. Sigam adiante em paz, no júbilo do poder do Uno Criador. Eu sou Ra. Seção 2. 20 de janeiro de 1981. 2.0 Ra. Eu sou Ra. Eu o saúdo no amor e na luz de nosso infinito Criador. Eu estou com este complexo mente, corpo, espírito que se oferece como canal. Eu me comunico com vocês. Perguntas são adequadas em suas projeções de distorções mentais neste tempo, espaço. Portanto, posso assegurar a este grupo que meu próprio complexo de memória social tem um método particular de comunicação com aqueles poucos que possam ser capazes de harmonizar em suas distorções com as nossas, que é responder às solicitações de informação. Nós estamos confortáveis com este formato. As perguntas podem agora começar. 2. Questionador. Eu suponho que existam pessoas suficientes que entenderão o que você diz, interessadas o suficiente, para nós escrevermos um livro de comunicações, e eu estava pensando se você concordaria com isso, nós fazermos um livro, e caso sim, eu estava pensando que possivelmente um pouco do seu retrospecto histórico seria apropriado. Inaudível. Ra, eu sou Ra. A possibilidade de comunicação, como você a chama, dele para com ele através da distorção aceitável para o seu sentido, é a razão pela qual contatamos este grupo. Existem poucos que entenderão, sem distorção significante, aquilo que nós comunicamos através desta conexão com este complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, se é seu desejo compartilhar nossas comunicações com outros, nós temos a distorção no sentido de percebermos que isto seria extremamente útil para regularizar e cristalizar seus próprios padrões vibratórios sobre os níveis de experiência que vocês chamam de vida. Se um for iluminado, não seriam todos iluminados? Portanto, nós somos orientados no sentido de falar a vocês da forma que for necessária para a satisfação do seu saber. Ensinar, aprender é a lei do Uno, em uma de suas distorções mais elementares. Seção 2. 2.2 Questionador. Você poderia nos dizer algo sobre seu retrospecto histórico, seu tempo remoto na ilusão e o tempo do contato, possivelmente sua encarnação neste planeta que você já falou a respeito, e contato com raças mais antigas neste planeta? Então teríamos algo para começar a escrever este livro. Ra, eu sou Ra. Nós estamos conscientes que sua mente-corpo está calculando o método apropriado para realizar a tarefa de criar um instrumento de ensino, aprendizado. Nós estamos conscientes de que você considera interessante nossa encarnação, como você a chama. Nós aguardamos uma segunda pergunta para enfatizar que o tempo, espaço de vários milhares de seus anos criam um tipo falso de interesse. Então, ao darmos esta informação, nós solicitamos que a devida falta de estresse seja colocada em nossas experiências em seu espaço, tempo local. O ensino-aprendizado, que é de nossa responsabilidade, é filosófico em vez de histórico. Nós podemos prosseguir com seu pedido, que é inofensivo se apropriadamente avaliado. Nós somos aqueles da Confederação que há 11.000 dos seus anos vieram a duas de suas culturas planetárias que estavam, naquele momento, intimamente ligadas com a criação do único Criador. Era nossa ingênua crença que poderíamos ensinar, aprender através do contato direto, e as distorções do sentimento individual do livre-arbítrio, ou personalidade, estariam fora de perigo, nós pensávamos, de serem perturbadas, já que estas culturas já estavam intimamente alinhadas com uma crença que englobava tudo e todos numa consciência geral. Nós viemos e fomos bem recebidos pelos povos que queríamos servir. Nós tentamos auxiliá-los de formas técnicas, tendo a ver com a cura das distorções dos complexos mente-corpo, espírito através do uso de cristais, apropriados à distorção, distribuídos dentro de séries apropriadas de material tempo, espaço. Assim foram as pirâmides criadas. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada amplamente para aqueles com a distorção efetiva de poder mente-corpo. Isto não era um objetivo da lei do Uno. Nós deixamos suas pessoas. O grupo que trabalhava com aqueles da área da América do Sul, como vocês chamam aquela porção da sua esfera, não desistiu tão facilmente. Eles retornaram. Nós não. Entretanto, nós nunca deixamos sua vibração devido à nossa responsabilidade pelas mudanças em consciência, que nós primeiramente causamos e então descobrimos terem sido distorcidas de formas não relegadas pela lei do Uno. Nós tentamos contatar os dominadores da terra, a qual nós viemos, aquela terra que vocês chamam Egito, ou em algumas áreas, a Terra Sagrada. Na 18ª dinastia,
Como é conhecido em seus registros de distorções espaço-tempo, nós fomos capazes de contatar um faraó, como vocês o chamariam. O homem era pequeno em experiência de vida no seu plano e era o que este instrumento chamaria de andarilho. Então, este complexo mente-corpo-espírito recebeu nossas distorções de comunicação e foi capaz de misturar suas distorções com as nossas. A esta jovem entidade foi dado um complexo de som vibratório que vibrava em honra a um Deus próspero. Este complexo mente-corpo, que nós chamamos instrumento por conveniência, se chamava Amon. A entidade decidiu que este nome, sendo em honra a um entre muitos deuses, não era aceitável para inclusão em seu complexo vibratório de som. Então, ele mudou seu nome para um que honrasse o disco do Sol. Esta distorção, chamada Aten, era uma distorção próxima à nossa realidade, como nós entendemos nossa própria natureza de distorção do complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento com a intenção do ensino-aprendizado que fora enviado. Esta entidade, Akhenaten, ficou convencida de que a vibração do Uno era a verdadeira vibração espiritual, e assim decretou a lei do Uno. Entretanto, as crenças desta entidade foram aceitas por muito poucos. Seus padres fizeram apenas trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. As pessoas continuaram em suas crenças, quando esta entidade não estava mais nesta densidade. Novamente as crenças polarizadas nos muitos deuses voltaram a seus meios, continuaram assim até que aquele conhecido como Muhammad libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente, corpo e espírito. Você tem um interesse mais detalhado neste momento? 2.3 Questionador. Nós estamos muito interessados na história inteira que você tem para contar e em entrar na lei do Uno em mais detalhes. Haverá várias questões que eu perguntarei na medida em que nós seguimos, que podem ou não estar diretamente relacionadas ao entendimento da lei do Uno. Entretanto, eu acredito que a maneira apropriada de apresentar isto como um veículo de ensino, aprendizado para a população do planeta que irá lê-la, atualmente é investigar. Seção 2. Diferentes facetas do que você nos conta. Você falou de cura por cristais. Uma outra coisa que eu posso mencionar é que quando o instrumento se tornar fadigado nós desejaríamos cortar comunicação e continuá-la em um momento posterior, depois que o instrumento estiver recarregado. E, se o instrumento estiver adequado neste momento, eu gostaria de um pouco de informação sobre a cura por cristais que você mencionou. Eu sou Ra. O princípio da cura por cristais é baseado no entendimento da natureza hierárquica da estrutura da ilusão, que é o corpo físico, como vocês o chamariam. Existem cristais que trabalham sobre as energias vindo para o corpo espiritual. Existem cristais que trabalham sobre as distorções do espírito para a mente. Existem cristais que equilibram as distorções entre a mente e o corpo. Todas estas curas por cristais são carregadas através de canais purificados. Sem a relativa cristalização do curandeiro trabalhando com o cristal não estará apropriadamente carregado. O outro ingrediente é um alinhamento apropriado com os campos de energia do planeta sobre o qual vocês habitam, e as distorções ou fluxos holísticos ou cósmicos que entram na aura planetária de tal maneira que uma relação apropriada de formas e disposição dentro destas formas é de auxílio indicado no processo de desemaranhamento ou balanceamento. Falar sobre os vários cristais a serem usados seria exaustivo para este instrumento, apesar de você poder nos perguntar, se desejar, em outra sessão. A delicadeza, digamos, da escolha do cristal é muito crítica e, na verdade, uma estrutura cristalina tal como um diamante ou rubi pode ser usada por um canal purificado, que está preenchido com amor, luz do Uno, em praticamente qualquer aplicação. Isto, é claro, exige iniciação, e nunca houve muitos a perseverarem a extensão de progredirem através dos vários abandonos de distorções que a iniciação causa. Podemos informá-los mais, de qualquer forma razoavelmente breve, sobre este ou outro assunto? 2.4 Questionador. Sim. Você mencionou que as pirâmides foram uma consequência disso. Você poderia expandir um pouco sobre: vocês foram responsáveis pela construção da pirâmide, e qual o propósito da pirâmide? Seção 2. Eu sou Ra. As maiores pirâmides foram construídas por nossa habilidade no uso das forças do Uno. As pedras estão vivas. Nunca foi assim entendido pelas distorções de mente, corpo, espírito de sua cultura. Os propósitos das pirâmides eram dois. Primeiramente, ter um local de iniciação apropriadamente orientado para aqueles que desejavam se tornar canais purificados ou iniciados para a lei do Uno.
2. Nós desejávamos então guiar cuidadosamente os iniciados no desenvolvimento de uma cura das pessoas, que eles buscavam para auxiliar, e do próprio planeta. Pirâmide após pirâmide carregada pelo cristal, e pelo iniciado foram desenvolvidas para balancear a entrada de energia da una criação com as muitas e múltiplas distorções da mente, corpo, espírito planetária. Neste esforço, nós fomos capazes de continuar o trabalho que irmãos de dentro da Confederação efetuaram através da construção de outras estruturas portadoras de cristal, e assim, completar um anel se você desejar, destas em torno da, como este instrumento nos faria vibrá-la, superfície da Terra. Este instrumento começa a perder energia. Nós solicitamos mais uma questão ou assunto, e então, nós deveremos nos retirar por este tempo, espaço. 2.5 Questionador. Você poderia mencionar, houve originalmente uma pedra no topo da pirâmide, do que ela era feita e como vocês moveram os blocos pesados para construir a pirâmide. Qual técnica foi usada para isso? Eu sou Ra. Eu solicito que nós sejamos questionados sobre essa questão em nosso próximo trabalho. Como você nomearia o compartilhamento de distorção que nossas energias produzem? Se você tem alguma questão sobre o uso apropriado desta mente, corpo, espírito, nós gostaríamos que você a perguntasse agora. 2.6 Questionador. Considere as perguntadas. Eu quero dizer, eu não tenho nada para continuar. Qual é o uso apropriado deste instrumento? O que nós deveríamos fazer para maximizar sua habilidade de conforto, rejuvenescimento, etc.? Eu sou Ra. Nós ficamos gratos por você perguntar esta questão, pois não é de nosso entendimento termos o direito, dever de compartilhar. Seção 2. Nossas percepções sobre qualquer assunto, além de filosofia, sem uma pergunta direta. Entretanto, esta mente-corpo, espírito não está sendo corretamente usada e, portanto, está experimentando distorções desnecessárias do corpo na área da fadiga. As vibrações podem ser bem purificadas pelo simples percurso do círculo do Uno, e a vibração verbal, enquanto percorrido, do seguinte diálogo. Pergunta: qual é a lei? Resposta: a lei é Uno. Pergunta: por que nós estamos aqui? Resposta: nós buscamos a lei do Uno. Pergunta: por que nós procuramos Ra? Resposta: porque Ra é um humilde mensageiro da lei do Uno. Ambos juntos, regozijem-se então e purifiquem este lugar na lei do Uno. Não deixem nenhuma forma pensamento entrar no círculo que nós percorremos em torno deste instrumento, porque a lei é Uno. O instrumento neste momento deverá estar em transe. O alinhamento apropriado é com a cabeça apontada 20 graus norte por nordeste. Esta é a direção a partir da qual as distorções de amor, luz mais novas ou da nova era, que são menos distorcidas, estão emanando, e este instrumento encontrará conforto nelas. Este é um instrumento sensível. Com isso queremos dizer que as distorções que entram em seu complexo mente, corpo, espírito vêm a partir de qualquer um de seus sentidos. Assim, é bom fazer o seguinte: colocar na cabeça da entidade um cálice de água virgem. Ao centro, o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento, que estão alinhadas mais aproximadamente com a lei do Uno, esta sendo a Bíblia que ela toca mais frequentemente. Ao outro lado da Bíblia, uma pequena quantidade de censo ou incenso em um incensário virgem. Atrás do livro simbolizando o Uno, aberto no livro de João, capítulo 1, uma vela branca. Seção 2. O instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. O instrumento deve estar coberto e inclinado, os olhos cobertos. Nós sentimos que, apesar disto ser um complexo de atividade, circunstância, e poder parecer muito distorcido com relação a uma experiência de ensino, aprendizado cheia de propósito, estas elaborações sobre a técnica do transe facilitarão as distorções de mente daqueles em torno do instrumento, na medida em que eles percebem melhora nas distorções do instrumento com relação à fadiga. Nós acrescentamos apenas que, se estas sessões de ensino, aprendizado forem tidas durante tempo, espaço durante o qual seu corpo solar não ilumina seu quarto, é melhor chamar o instrumento antes de se acender o mecanismo iluminador. Eu sou Ra. Eu os deixo na glória e na paz do Uno Criador. Regozijem-se no amor, luz, e sigam adiante no poder do Uno Criador. Em alegria nós os deixamos. Adonai. Seção 3. 21 de janeiro de 1981. 3.0 Ra. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor, e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico com vocês agora. 3.1 Questionador. Minha primeira pergunta é: nós realizamos corretamente o ritual de início da comunicação?
Eu sou Ra. A disposição dos artefatos projetada para balancear o instrumento deve ser disposta na cabeça do instrumento para o mínimo de distorção de efeito. O remanescente do início que diz respeito ao propósito está bem aceitável, pois aqueles que falam desejam servir. De outra forma, a ênfase do atendente em complexidades mentais não teria sido apropriadamente efetuada. Nós os advertimos que mantenham guarda contra aqueles que não estão desejando servir a outrem acima de todo o resto, evitando que façam parte do início ou do empréstimo de suas distorções de complexo mente, corpo, espírito a qualquer sessão, já que nós estaríamos, então, incapazes de misturar apropriadamente nossas distorções com aquelas deste instrumento. 3.2 Questionador. Eu devo mover a Bíblia, vela e incenso neste momento? Eu sou Ra. Isto seria apropriado. 3.3 Questionador. Após mover os itens, esta é a posição apropriada? Eu sou Ra. Por favor, corrija o ângulo do incenso, de forma que esteja perpendicular ao plano de 20 graus norte por nordeste. 3.4 Questionador. Após fazer a correção, isto está satisfatório? Por favor, confira com seus olhos para realizar ajuste fino. Nós explicaremos o processo pelo qual isto se torna um balanceador de distorção significante. O incenso age como energizador para o corpo físico deste instrumento, significando sua humanidade. Isto é, portanto, uma necessidade que a fumaça flutuante seja percebida a partir do mesmo ângulo relativo que o instrumento percebe a Bíblia aberta. Seção 3. Balanceada pela vela acesa, que significam amor, luz e luz, amor e, portanto, dão ao, devemos chamar de complexo de distorção mental e emocional deste instrumento, a visão do paraíso e a paz que ele busca. Assim energizado, a partir do mais baixo para o mais alto, o instrumento se torna balanceado e não desenvolve fadiga. Nós agradecemos sua preocupação, pois isto habilitará nosso ensino, aprendizado a prosseguir mais facilmente. 3.5 Questionador. Parece corretamente alinhado agora? Eu julgo dentro dos limites da aceitabilidade. 3.6 Questionador. Na última sessão, nós tivemos duas questões que estávamos guardando para esta sessão, uma tendo a ver com a possível pedra no topo da grande pirâmide de Gizé, a outra, inaudível blocos pesados. Eu sei que estas questões não são de nenhuma importância com relação à lei do Uno, mas foi meu julgamento que você pode corrigir, que isto proveria uma entrada fácil para o leitor do material. Nós estamos muito agradecidos por seu contato, e iremos certamente tomar sugestões sobre como nós devemos prosseguir com isto. Esta é apenas uma ideia. Eu sou Ra. Eu não sugerirei a série de questões apropriadas. Isto é sua prerrogativa, como agente livre da lei do Uno, tendo compreendido que nosso complexo de memória social não pode efetivamente discernir as distorções do complexo mente-corpo, espírito societário de suas pessoas. Nós desejamos agora preencher nossa honra, responsabilidade de ensino, aprendizado respondendo o que for perguntado. Isto apenas será suficiente, pois nós não podemos sondar as profundezas dos complexos de distorção que infectam suas pessoas. A primeira questão, portanto, é a pedra do topo. Nós iteramos a falta de importância deste tipo de dado. A assim chamada Grande Pirâmide tinha duas pedras no topo. Uma foi nosso projeto e era de pedaços menores, cuidadosamente fabricada com o material do seu planeta que vocês chamam de granito. Isto foi fabricado por propriedades cristalinas e para o fluxo apropriado de sua atmosfera havia um tipo do que vocês chamariam de chaminé. No momento quando nós, como um povo, deixamos sua densidade, a original foi tirada e uma mais preciosa foi substituída. Ela consistia em parte de um material dourado. Isto não mudou as propriedades da pirâmide, como vocês a chamam, de nenhuma forma e foi uma distorção devido ao desejo de uns poucos ordenarem o uso da estrutura, como um lugar apenas da realeza. Você deseja questionar mais sobre esta primeira questão? 3.7 Questionador. O que você quis dizer com chaminé? Qual era seu propósito específico? Há um fluxo apropriado em sua atmosfera que, apesar de pequeno, refresca o todo da estrutura. Isto foi projetado tendo dutos de fluxo de ar, como este instrumento chamaria, situados de forma que houvesse uma frescura da atmosfera sem qualquer distúrbio ou corrente. 3.8 Questionador. Como os blocos foram movidos? Eu sou Ra. Você deve imaginar a atividade dentro de tudo que é criado. A energia é, apesar de finita, muito grande, comparada ao entendimento ou distorção de suas pessoas.
Este é um ponto óbvio bem conhecido por suas pessoas, mas pouco considerado. Esta energia é inteligente. É hierárquica. Muito como seu complexo mente, corpo, espírito habita em uma hierarquia de veículos e retém, portanto, a cápsula, ou forma, ou campo. E a inteligência de cada corpo balanceado ou ascendentemente inteligente, assim também é com cada átomo de tal material como a rocha. Quando se pode falar com aquela inteligência, a energia finita da rocha, corpo física ou química, é colocada em contato com aquele poder infinito, que é residente nos corpos mais bem sintonizados, sejam eles humanos ou rochas. Com esta conexão feita, uma solicitação pode ser dada. A inteligência infinita da rochosidade se comunica com seu veículo físico e aquela divisão e movimento que é desejado é então realizado através da disposição do campo de energia da rochosidade, da finitude para uma dimensão que nós podemos convenientemente chamar, simplesmente, infinidade. Desta forma, aquilo que é requerido é realizado devido à cooperação do entendimento infinito do Criador habitando na rocha viva. Isto é claro, o mecanismo pelo qual muitas coisas são realizadas e que não estão sujeitas a seus meios atuais de análise física da ação à distância. Seção 3. 3.9 Questionador. Eu sou lembrado da declaração, equivalente, de que se você tem fé o suficiente, você pode dizer para uma montanha se mover e a montanha se moveria. Eu suponho que isto é aproximadamente o que você está dizendo, e eu estou supondo que se você estiver plenamente ciente da lei do Uno, então você é capaz de fazer estas coisas. Isto está correto? Eu sou Ra. A distorção vibratória de som, fé, é talvez um dos blocos que causam tropeço entre aqueles no que nós podemos chamar de caminho infinito e aqueles na provação, entendimento finita. Você está precisamente correto em seu entendimento da congruência entre fé e infinidade inteligente. Entretanto, um é um termo espiritual, o outro, mais aceitável talvez para as distorções da estrutura conceitual daqueles que buscam com medida e caneta. 3.10 Questionador. Então, se o indivíduo está totalmente ciente com relação à lei do Uno e vive, e à lei do Uno, tais coisas como a construção de uma pirâmide por esforço mental direto seria corriqueiro. É isto que eu devo entender? Estou correto? Eu sou Ra. Você está incorreto, no sentido de que há uma distinção entre o poder individual, através da lei do Uno, e o entendimento combinado, ou da mente-corpo, espírito do complexo de memória societário da lei do Uno. No primeiro caso, apenas o indivíduo uno, purificado de todas as falhas, poderia mover uma montanha. Naquele caso, do entendimento em massa da unidade, cada indivíduo pode conter uma quantidade aceitável de distorção, e ainda assim, a mente massiva poderia mover montanhas. O progresso é normalmente a partir do entendimento, que vocês agora buscam, de uma dimensão de entendimento que é governada pelas leis do amor, e que buscam as leis da luz. Aqueles que estão vibrando com a lei da luz buscam a lei do Uno. Aqueles que vibram com a lei do Uno buscam a lei da eternidade. Nós não podemos dizer o que está além desta dissolução do self unificado com tudo que existe, pois nós ainda buscamos nos tornar tudo que existe, e ainda somos nós Ra. Assim, nossos caminhos seguem adiante. Seção 3. 3.11 Questionador. A pirâmide então foi construída pela ação mútua de muitos de seu povo? Eu sou Ra. As pirâmides que nós pensamos, construímos, foram construídas a partir de formas pensamento criadas por nosso complexo de memória social. 3.12 Questionador. Então a rocha foi criada ao ser pensada no lugar, em vez de movida a partir de algum outro lugar? Isto está correto? Eu sou Ra. Nós construímos com rocha eterna a grande pirâmide, como vocês a chamam. Outras das pirâmides foram construídas com rocha movida de um lugar para outro. 3.13 Questionador. O que é rocha eterna? Eu sou Ra. Se você puder entender o conceito de formas pensamento, você perceberá que a forma pensamento é mais regular em sua distorção que os campos de energia criados pelos materiais na rocha, que foi criada através de forma pensamento, a partir de pensamento para energia finita e estado do ser em sua, digamos, reflexão distorcida do nível da forma pensamento. Podemos te responder de qualquer forma mais útil? 3.14 Questionador. Isto é um pouco trivial, mas eu estava imaginando por que, naquele caso, a pirâmide foi feita de muitos blocos ao invés da coisa toda ser criada de uma vez. Eu sou Ra. Há uma lei que nós acreditamos ser uma das distorções primárias da lei do Uno mais significantes.
Esta é a lei da confusão. Vocês chamaram esta a lei do livre-arbítrio. Nós desejávamos fazer uma máquina de cura, ou complexo de proporções tempo-espaço que fosse tão eficaz quanto possível. Entretanto, nós não desejávamos permitir que o mistério fosse penetrado pelas pessoas, de tal forma que nós nos tornássemos adorados como construtores de uma pirâmide miraculosa. Assim, ela parece ter sido feita e não pensada. 3.15 Questionador. Bem, então você fala da pirâmide, especialmente da Grande Pirâmide, eu suponho, como primariamente uma máquina de cura e também falou dela como um dispositivo de iniciação. São estes um e o mesmo conceito? Seção 3. Eles são parte de um complexo de intenção, compartilhamento de amor-luz. Para se usar os aspectos de cura apropriadamente, era importante ter um canal purificado e dedicado, ou energizador, para que o amor, luz do infinito Criador fluísse através dele. Assim, o método de iniciação era necessário para se preparar a mente, o corpo e o espírito para serviço no trabalho do Criador. Os dois são integrais. 3.16 Questionador. A forma da própria pirâmide. Ela é uma função-chave no processo de iniciação? Esta é uma pergunta extensa. Nós sentimos que nós devemos começar e pedir a vocês que reavaliem e perguntem mais em uma sessão posterior, sobre este de alguma forma, digamos. Ponto informativo. Para começar, existem duas funções principais da pirâmide em relação aos procedimentos iniciatórios. Uma tem a ver com o corpo. Antes do corpo poder ser iniciado, a mente deve ser iniciada. Este é o ponto a partir do qual a maioria dos adeptos de seu ciclo atual encontram seus complexos mente-corpo, espíritos distorcidos. Quando o caráter e personalidade, que é a verdadeira identidade da mente, foram descobertos, o corpo, então, precisa ser conhecido de cada e toda maneira. Assim, as várias funções do corpo precisam de entendimento e controle com separação. O primeiro uso da pirâmide, então, é o adentrar na pirâmide para propósitos de privação de entradas sensoriais, de forma que o corpo possa, em um sentido, estar morto, e outra vida começa. Nós aconselhamos, neste momento, quaisquer questões necessárias e um término relativamente rápido desta sessão. Você tem qualquer pergunta neste tempo-espaço? 3.17 Questionador. A única pergunta é, se há algo que nós fizemos errado, ou qualquer coisa que nós podemos fazer para tornar o instrumento mais confortável. Nós examinamos este instrumento. Este instrumento tem sido muito auxiliado por estas precauções. Nós sugerimos apenas alguma tensão ao pescoço, que parece neste corpo, distorção estar distorcido na área da força-fraqueza. Mais apoio, portanto, à área do pescoço, pode ser um auxílio. Seção 3. 3.18 Questionador. Nós devemos fazê-la tomar a água do cálice atrás de sua cabeça, após nós a carregarmos, ou nós deveríamos usar um copo de água diferente? Aquele e apenas aquele cálice deverá ser o mais benéfico, já que o material virgem, vivendo no cálice, aceita, retém, e responde à vibração de amor ativada por seus estados do ser. Eu sou Ra. Eu deixarei agora este grupo me regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 4. 22 de janeiro de 1981. 4.0 Ra. Eu sou Ra. Eu o saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. 4.1 Questionador. Finalizando a última sessão, eu havia perguntado uma questão que era muito longa para responder. Ela tinha a ver com a forma da pirâmide e seus relacionamentos com a iniciação. Seria este o momento apropriado para perguntar essa questão? Eu sou Ra. Sim, este é um tempo, espaço apropriado para perguntar esta questão. 4.2 Questionador. A forma da pirâmide tem efeito sobre a iniciação? Eu sou Ra. Como nós começamos a questão da última sessão, vocês já gravaram em seu complexo de memória individual o primeiro uso da forma, tendo a ver com a iniciação do complexo do corpo. A iniciação do espírito era um tipo de iniciação mais cuidadosamente projetado com relação às proporções de tempo, espaço, em torno das quais a entidade a ser iniciada se encontrava. Se você imaginar comigo o lado da assim chamada forma de pirâmide, e mentalmente imaginar este triângulo cortado em 4 triângulos iguais, você verá que a interseção do triângulo, que está no primeiro nível de cada um dos 4 lados, forma um diamante em um plano que é horizontal.
O meio deste plano é o local apropriado para a interseção das energias, fluindo a partir das dimensões infinitas e os complexos mente, corpo, espírito de vários campos de energia entrelaçados. Assim, ela foi projetada para que aquele a ser iniciado pudesse, através da mente, ser capaz de perceber e então canalizar este, digamos, portal para a infinidade inteligente. Este, então, foi o segundo ponto para o projeto, desta forma específica. Podemos prover mais qualquer descrição de qualquer tipo à sua questão? Seção 4. 4.3 Questionador. Como eu entendi, então, o iniciado deveria estar na linha central da pirâmide, mas a uma altitude acima da base como definida pela interseção dos 4 triângulos feitos pela divisão de cada lado em 4 triângulos. Isto está correto? Isto está correto. 4.4 Questionador. Então, neste ponto, há um foco de energia que é extradimensional em relação às nossas dimensões. Estou correto? Você pode usar este complexo de som vibratório. Entretanto, não é totalmente e especificamente correto, por não haver dimensões extras. Nós preferiríamos o uso do termo multidimensões. 4.5 Questionador. O tamanho da pirâmide é uma função na efetividade da iniciação. Eu sou Ra. Cada tamanho pirâmide tem seu próprio ponto de influxo de infinidade inteligente. Assim, uma pequena pirâmide que possa ser colocada abaixo de um corpo ou acima de um corpo, terá efeitos específicos e variados dependendo da disposição do corpo em relação ao ponto de entrada da infinidade inteligente. Para os propósitos de iniciação, o tamanho precisava ser grande o suficiente para criar a expressão de tamanho elevado, de forma que o ponto de entrada da infinidade inteligente multidimensional iria completamente penetrar e preencher o canal, estando o corpo inteiro capaz de descansar nesta área focada. Além disso, era necessário, para propósitos de cura, que ambos os canais e aquele a ser curado fossem capazes de estar dentro daquele ponto de foco. 4.6 Questionador. A grande pirâmide de Gizé ainda é útil para este propósito, ou ela não está mais funcionando? Eu sou Ra. Ela, como muitas outras estruturas de pirâmides, é como o piano fora de tom. Ela, como este instrumento se expressaria, toca o tom, mas, tão pobremente. A desarmonia estrondeia o sensível. Apenas o fantasma do fluxo ainda permanece devido à mudança dos pontos de fluxo, que estão mudando devido ao deslocamento do campo eletromagnético de seu planeta, devido também aos complexos vibratórios discordantes daqueles que usaram o local iniciatório e de cura para propósitos menos compassivos. Seção 4. 4.7 Questionador. Seria possível construir uma pirâmide e apropriadamente alinhá-la e usá-la hoje, com materiais que nós temos disponíveis? Eu sou Ra. É bem possível para vocês construírem uma estrutura de pirâmide. O material usado não é crítico, meramente as proporções dos complexos de tempo, espaço. Entretanto, o uso do material para iniciação e cura depende completamente das disciplinas interiores dos canais tentando tal trabalho. 4.8 Questionador. Minha pergunta então seria: existem indivíduos encarnados neste planeta hoje que teriam as disciplinas interiores necessárias para, usando suas instruções, construir e iniciarem uma pirâmide que eles construíram e então possivelmente fazê-lo novamente? Isso está dentro dos limites do que se pode fazer no planeta hoje, ou não há ninguém disponível para isto? Eu sou Ra. Existem pessoas, como vocês as chamam, que são capazes de responder a este chamado nesta ligação. Entretanto, os fluxos do universo eram, no momento que nós tentamos auxiliar este planeta, aqueles que requeriam certo entendimento da pureza. Este entendimento foi, já que os fluxos revolvem e todas as coisas evoluem, alterado para uma visão mais iluminada da pureza. Assim há aqueles, entre suas pessoas neste momento, cujas purezas já são uma com a infinidade inteligente. Sem o uso de estruturas curandeiro-paciente podem ganhar cura. Podemos falar mais sobre algum ponto específico? 4.9 Questionador. É possível para você instruir técnicas de cura, se nós pudermos tornar disponíveis estes indivíduos que têm a habilidade nativa? Eu sou Ra. É possível. Nós devemos acrescentar que em muitos sistemas de ensino, aprendizado, as ligações cura-paciente são apropriadamente dadas a vários complexos mente-corpo, espírito. Nós solicitamos sua imaginação para considerar a relativa simplicidade da mente no ciclo anterior, e as menos distorcidas.
mas frequentemente excessivamente complexas, visões e processos de pensamento, espírito dos mesmos complexos mente-corpo, espírito após muitas encarnações. Nós também solicitamos sua imaginação para conceber aqueles que escolheram a distorção do serviço e removeram seus complexos mente-corpo, espírito de uma dimensão para outra, assim trazendo com eles, em algumas vezes, forma totalmente latente, muitas habilidades e entendimentos que mais proximamente combinam as distorções dos processos da cura paciente. 4.10 Questionador. Eu gostaria muito de continuar a investigar a possibilidade deste processo de cura, mas eu estou um pouco perdido com relação a onde começar. Você poderia me dizer qual seria meu primeiro passo? Eu sou Ra. Eu não posso te dizer o que perguntar. Eu posso sugerir que você considere a informação, de certa forma complexa, fornecida, e assim, descobrir diversas avenidas de questionamento. Há uma saúde, como vocês a chamariam, em seu ambiente polarizado, mas existem diversas distorções significantemente variadas de tipos de complexos mente, corpo, espírito. Cada tipo deve perseguir seu próprio aprendizado e ensinamento nesta área. 4.11 Questionador. Eu presumiria que o primeiro passo seria encontrar um indivíduo com habilidade inata, nesta encarnação? Isto está correto? Eu sou Ra. Isto está correto. 4.12 Questionador. Uma vez eu tendo escolhido um indivíduo para realizar cura, seria útil receber instrução de você. Isto é possível? Eu sou Ra. Isto é possível, dadas as distorções de complexos de som vibratório. 4.13 Questionador. Eu estou supondo, então, que o indivíduo selecionado seria necessariamente alguém que estivesse em muita harmonia com a lei do Uno. Apesar dele não ter entendimento intelectual disso, ele deveria viver a lei do Uno. Isto está correto? Eu sou Ra. Isto está tanto correto quanto incorreto. O primeiro caso, este sendo da corretude, se aplicaria a alguém tal como o próprio questionador, que tem a distorção na direção da cura, como vocês a chamam. A não corretude que deve ser observada é a cura daqueles cujas atividades, em sua ilusão espaço-tempo, não refletem a lei do Uno, mas cujas habilidades tenham encontrado seus caminhos para a infinidade. Inteligente, sem importar o plano de existência, a partir do qual esta distorção é encontrada. 4.14 Questionador. Ao lado, Jim, você entendeu? Eu estou um pouco confuso. Eu te entendi parcialmente. Eu não estou certo de ter te entendido completamente. Você poderia reformular isso de outra forma? Eu posso reformular isso de muitas formas, dado o conhecimento deste instrumento de seus complexos de som vibratório. Eu tentarei uma distorção mais curta desta vez. 2 tipos existem que podem curar. Aqueles, tais como você mesmo, que, tendo a distorção inata na direção do fornecimento de conhecimento da lei do Uno, pode curar mas não o faz, e aqueles que, tendo o mesmo conhecimento, mas não mostrando nenhuma distorção consciente significante na direção da lei do Uno em mente, corpo ou espírito, ainda assim abriram um canal para a mesma habilidade. O ponto sendo que há aqueles que, sem treinamento apropriado, digamos, mesmo assim curam. É ainda um item de interesse que aqueles cujas vidas não se equivalem a seus trabalhos podem encontrar alguma dificuldade ao absorver a energia da infinidade inteligente e assim se tornam bem distorcidos, de forma a causar desarmonia neles mesmos e em outros e talvez até mesmo achem necessário cessar a atividade de cura. Portanto, aqueles do primeiro tipo, aqueles que buscam servir e estão desejando ser treinados em pensamento, palavra e ação, são aqueles que serão capazes de confortavelmente manter a distorção na direção do serviço na área da cura. 4.15 Questionador. Então seria possível para você nos treinar na prática da cura? Eu sou Ra. É possível. 4.16 Questionador. Vocês irão nos treinar? Nós iremos. 4.17 Questionador. Eu não tenho ideia de quanto tempo isso levaria, ou até mesmo se você pode dizer qualquer coisa sobre isso. É possível para você me dar uma sinopse do programa de treinamento requerido? Eu não tenho conhecimento de quais perguntas fazer neste ponto. Eu farei essa pergunta na esperança de que faça sentido. Eu sou Ra. Nós consideramos sua solicitação por informação, pois, como você notou, há um número significativo de complexos de som vibratório, que podem ser usados em sequência para treinar o curandeiro. A sinopse é uma entrada bem apropriada para que você possa entender o que está envolvido. Primeiramente, a mente deve se conhecer. Esta é talvez a parte mais demandante do trabalho de cura.
Se a mente se conhece, então o aspecto mais importante da cura ocorreu, pois consciência é o microcosmo da lei do Uno. A segunda parte tem a ver com as disciplinas dos complexos do corpo. Nos fluxos alcançando seu planeta neste momento, estes entendimentos e disciplinas têm a ver com o equilíbrio entre amor e sabedoria no uso do corpo em suas funções naturais. A terceira área é a espiritual, e nesta área as primeiras duas disciplinas estão conectadas através da obtenção do contato com a infinidade inteligente. 4.18 Questionador. Eu acredito que tenho alguma ideia da realização, uma pequena ideia, de qualquer forma, da realização, do primeiro passo. Você pode elaborar os passos, com os outros dois passos, eu não estou familiarizado de forma alguma. Eu sou Ra. Imagine o corpo. Imagine os aspectos mais densos do corpo. Proceda, a partir dali, ao conhecimento mais refinado dos caminhos de energia que revolvem e fazem o corpo estar energizado. Entenda que todas as funções naturais do corpo têm todos os aspectos, do denso ao tênue, e podem ser transmutadas para o que você poderia chamar de sacramental. Esta é uma breve investigação da segunda área. Para falar sobre a terceira, imagine, se você desejar, a função do magneto. O magneto tem dois polos. Um se estende para cima, o outro vai para baixo. A função do espírito é integrar o desejo de se estender para cima da energia da mente, corpo com o fluxo para baixo da inteligência infinita. Esta é uma breve explicação da terceira área. 4.19 Questionador. Então este programa de treinamento envolve coisas específicas a se fazer, instruções específicas e exercícios? Eu sou Ra. Nós não estamos, neste momento, encarnados entre suas pessoas. Assim, nós podemos guiar e tentar especificar, mas não podemos, por exemplo, mostrar. Isto é uma desvantagem. Entretanto, deve, de fato, haver exercícios bem específicos para a mente, corpo e espírito durante o processo de ensino, aprendizado que nós oferecemos. Deve ser novamente iterado que cura não é nada além de uma distorção da lei do Uno. Para alcançar o entendimento não distorcido desta lei, não é necessário curar, ou, de fato, mostrar qualquer manifestação, mas apenas exercitar as disciplinas do entendimento. Nós pediríamos mais uma ou duas questões para o final desta sessão. 4.20 Questionador. Meu objetivo é primariamente descobrir mais da lei do Uno, e seria muito útil descobrir técnicas de cura. Eu estou ciente de seu problema com relação ao livre-arbítrio. Você pode fazer. Você não pode fazer sugestões, então, eu irei te perguntar se você pode declarar a lei do Uno e as leis da cura para mim? Eu sou Ra. A lei do Uno, apesar de além das limitações de nome, como vocês chamam complexos de som vibratório, pode ser aproximada pela declaração de que todas as coisas são uno, que não há polaridade, nenhum certo ou errado, nenhuma desarmonia, mas apenas identidade. Tudo é uno, e este uno é amor, luz, amor, o infinito Criador. Uma das distorções primárias da lei do Uno é aquela da cura. Cura ocorre quando um complexo mente-corpo-espírito percebe, no fundo de si mesmo, a lei do Uno, ou seja, que não há desarmonia, nenhuma imperfeição. Este todo é completo e pleno e perfeito. Assim, a infinidade inteligente dentro deste complexo mente-corpo-espírito reforma a ilusão do corpo-mente, ou espírito para uma forma congruente com a lei do Uno. O curandeiro age como energizador ou catálise para este processo completamente individual. Um item que pode ser de interesse é que um curandeiro, pedindo para aprender, deve tomar a distorção compreendida como responsabilidade por aquele pedir, recebendo, assim curando. Isto é uma honra, dever que deve ser cuidadosamente considerado em livre-arbítrio antes do pedido. 4.21 Questionador. Eu suponho que nós deveríamos continuar amanhã. Eu sou Ra. Sua suposição está correta, a não ser que você sinta que uma certa questão seja necessária. Este instrumento é melhor nutrido por aproximadamente esta duração de trabalho. 4.22 Questionador. Uma pequena pergunta. O instrumento é capaz de 2 destas sessões por dia, ou deveríamos permanecer com uma? Eu sou Ra. Este instrumento é capaz de 2 sessões por dia. Entretanto, ele deve ser encorajado a manter seu complexo do corpo forte, pela ingestão de seus gêneros alimentícios a uma extensão que exceda o consumo normal de gênero alimentícios por esse instrumento. Isso se deve pelo material físico que nós usamos para falar. Além disso, as atividades deste instrumento devem ser monitoradas para prevenir atividades em excesso.
pois esta atividade é equivalente a um trabalho extremo, no nível físico. Se estas admonições forem consideradas, as 2 sessões seriam possíveis. Nós não desejamos exaurir este instrumento. 4.23 Questionador. Obrigado, Ra. Ra, eu sou Ra. Eu os deixo no amor, e na luz da una infinita inteligência que é o Criador. Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno. Adonai. Seção 5. 23 de janeiro de 1981. 5.0 Ra. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor, e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. 5.1 Questionador. Na última vez em que nós nos comunicamos, nós estávamos falando do aprendizado da cura. É minha impressão que, a partir do que você nos deu na sessão anterior, é necessário primeiro purificar o self através de certas disciplinas e exercícios. Então, a fim de se curar um paciente, é necessário, através de exemplo, e possivelmente certos exercícios, criar uma configuração mental no paciente que o permita curar a si mesmo. Estou correto? Ra, eu sou Ra. Apesar de sua distorção de aprendizado, entendimento estar essencialmente correta, sua escolha do complexo de som vibratório não está inteiramente tão precisa quanto esta linguagem permite. Não é através de exemplo que o curandeiro faz o trabalho. O trabalho existe em e de si próprio. O curandeiro é apenas a catálise, bem como este instrumento tem a catálise necessária para prover o canal para nossas palavras, sendo que, por exemplo, ou exercício de qualquer tipo, ele não poderia ter nenhum pensamento para este trabalho. O trabalho de cura é congruente, no sentido de que é uma forma de canalização de alguma distorção da infinidade inteligente. 5.2 Questionador. Nós decidimos aceitar, se oferecido, a honra, dever de aprender, ensinar o processo de cura. Eu perguntaria com relação ao primeiro passo que nós devemos realizar para nos tornarmos curandeiros efetivos. Ra, eu sou Ra. Nós iniciaremos com o primeiro dos 3 ensinamentos, aprendizados. Nós iniciamos com os aprendizados, ensinamentos mentais necessários para contato com a infinidade inteligente. O pré-requisito do trabalho mental é a habilidade de reter silêncio do self em um estado constante. Quando requerido pelo self, a mente deve estar aberta como uma porta. A chave é o silêncio. Dentro da porta, está uma construção hierárquica que você pode comparar à geografia, e, de algumas maneiras, geometria, pois a hierarquia é bem regular, portando relacionamentos interiores. Para começar a dominar o conceito da disciplina mental, é necessário examinar o self. A polaridade de sua dimensão deve ser internalizada. Onde você encontra paciência dentro de sua mente, você deve conscientemente encontrar a correspondente impaciência e vice-versa. Cada pensamento que um ser tem, por sua vez, uma antítese. As disciplinas da mente envolvem, antes de tudo, identificar ambas aquelas coisas as quais você aprova, e aquelas coisas as quais você desaprova dentro de você mesmo, e então balancear cada uma das cargas positivas e negativas com suas equivalentes. A mente contém todas as coisas. Portanto, você deve descobrir esta completude dentro de si mesmo. A segunda disciplina mental é a aceitação da completude dentro de sua consciência. Não é para um ser de polaridade, na consciência física, colher e escolher entre atributos, assim construindo os papéis que causam bloqueios e confusões no já distorcido complexo da mente. Cada aceitação suaviza parte das muitas distorções que a faculdade que vocês chamam julgamento engendra. A terceira disciplina da mente é a repetição da primeira, mas com o olhar para fora, em direção às entidades companheiras que ela encontra. Em cada entidade existe completude. Assim, a habilidade de se entender cada equilíbrio é necessária. Quando você vê paciência, você é responsável por refletir em seu entendimento mental, paciência, impaciência. Quando você vê impaciência, é necessário que sua configuração mental de entendimento seja impaciência-paciência. Nós usamos isto como um simples exemplo. A maioria das configurações da mente tem muitas facetas, e o entendimento tanto das polaridades do self, ou do que você chamaria de polaridades do outro self, podem e devem ser entendidas como trabalho sutil. O próximo passo é a aceitação das polaridades do outro self, que reflete o segundo passo. Estes são os primeiros 4 passos para se aprender disciplina mental. O quinto passo envolve observar os relacionamentos geográficos e geométricos e as proporções da mente, da outra mente, da mente da massa, e da mente infinita.
A segunda área de ensino-aprendizado é o estudo e entendimento dos complexos do corpo. É necessário conhecer seu corpo bem. Isto é uma questão de usar a mente para examinar como os sentimentos, as predisposições, o que você chamaria de emoções, afetam várias porções do complexo do corpo. Deve ser necessário tanto para se entender as polaridades corpóreas, quanto para aceitá-las, repetindo, em uma manifestação química física, o trabalho que você realizou sobre a mente, considerando a consciência. O corpo é uma criatura de criação da mente. Ele tem suas predisposições. A predisposição biológica deve ser primeiro completamente entendida, e então, deve-se permitir que a predisposição oposta encontre plena expressão e entendimento. Novamente, o processo de aceitação do corpo, como um indivíduo balanceado, tanto quanto polarizado, pode então ser realizado. Há então a tarefa de se estender este entendimento aos corpos dos outros céus que você encontrará. O exemplo mais simples disto é o entendimento de que cada masculino biológico é feminino, cada feminino biológico é masculino. Este é um simples exemplo. Entretanto, em quase todos os casos, onde você está tentando o entendimento do corpo do self ou outro self, você irá novamente achar que um discernimento mais sutil é necessário, a fim de se entender plenamente os complexos de polaridade envolvidos. Neste momento, nós sugeriríamos o fechamento da descrição até o próximo trabalho, a fim de que nós possamos devotar tempo à terceira área, comensurada à sua importância. Nós podemos responder uma questão, se esta for breve, antes de deixarmos este instrumento. 5.3 Questionador. O instrumento está confortável? Há qualquer outra coisa que aumentaria o conforto do instrumento? Apenas isso. Eu sou Ra. A vela pode ser rotacionada no sentido horário, aproximadamente 10 graus a cada seção para melhorar o fluxo de energia espiralante através dos mecanismos de recepção do ser. Esta configuração particular está bem, exceto por isso. Mas nós solicitamos que os objetos descritos e usados estejam centralizados com cuidado geométrico e conferidos de tempos em tempos. Também que eles não estejam expostos àquele espaço, tempo no qual o trabalho não tem importância. Eu sou Ra. Eu deixo este instrumento no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. E aqui terminamos a primeira parte do livro 1 da Lei do Uno. Continuaremos em outro vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Gratidão.